final de tarde, pessoal. Aqui é a Carol. Sou terapeuta ocupacional, me chamo Carol Moraes, já há 15 anos, mais de 15, atuando na saúde, né, quanto terapeuta ocupacional, e sempre trabalhando com processos de criação dentro do meu trabalho. E com a oportunidade hoje de fazer esses projetos na área de cultura, eu entendi que eu podia contribuir e abrir o diálogo para uma reflexão das variáveis do processo de criação mesmo. Levando em consideração o contexto, o momento situacional e de que forma isso pode catalisar ou fazer com que o processo fique mais lento, e todas essas reflexões que de antemão eu acho importante para a gente falar propriamente do processo de criação, que vai ser no nosso segundo vídeo, na nossa segunda videoaula. E para esse debate inicial, eu chamei também o meu colega Cristiano, que é filósofo, e tem aí um conteúdo para ajudar a gente a incrementar essa discussão. E também me baseei um pouco no filme, Quem se Importa, da Mara Mourão, uma cineasta brasileira, que fala de empreendedorismo social. E a gente vai ver essa chamada do vídeo, vai começar agora com essa chamada do vídeo, para a gente continuar a nossa reflexão. Olá! One of the things that I've always wondered about is the phrase, "Who cares?" That you hear it so often. The shrug of indifference is a very sad shrug. And apathy and ignorance, I think, are our worst enemies. A maioria das pessoas passa a vida apenas tentando sobreviver. E o resto delas se perde em distrações, bombardeadas por informações desconectadas de sentido. E muitas vezes acreditamos que o mundo é assim mesmo. Que os problemas são grandes demais, impossíveis de se resolver. Será que ainda somos capazes de nos importar? As variáveis mais imediatas que a gente percebe, né, como mostrou nessa parte do vídeo, questões sociais delicadas, a questão de que muitas vezes a gente ou a gente se distrai no nosso caminho, ou a gente tem que, a maior parte do tempo, se preocupar em se sustentar, né? A gente trouxe variáveis que a gente acha bastante importante, como a necessidade de um teto, de uma renda, trabalho, alimentação, uma ocupação, né, que tenha significado para a gente, e se não tivesse, que tenha um significado, mesmo que seja o significado de manter o sustento, e as relações também, que a gente acha fundamental para a gente estar crescendo, desenvolvendo, que, né, ficou mais claro ainda com essa questão do isolamento, a importância da gente se relacionar, né? E como isso, mesmo que seja com as pessoas de trabalho ou da nossa comunidade, como isso faz diferença na
no nosso desenvolvimento mesmo. Para isso, a gente trouxe um relato também do filme, de uma médica brasileira, doutora Vera, isso, que é especialista em saúde da criança, e ela criou um programa para poder capacitar famílias nas áreas de educação, autossustento, cidadania, educação, e para que as pessoas tenham uma condição mínima para se estruturar e poder sobreviver, né? Então, trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil específica, a gente vai passar um pouquinho mais para frente, mais um trecho desse filme, mas mostrando que algumas pessoas, elas saem um pouco fora da caixa, e por ver que às vezes o governo não dá esse suporte que deveria, ou que não tem instituições voltadas para essa capacitação, ela foi lá e criou com uma comunidade essa capacitação que dura 2 anos dentro de uma comunidade onde ela vive e trabalha enquanto médica. Existe um ciclo vicioso na saúde pública, diria no mundo. Na saúde pública do que diz respeito às pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. É como cavar um buraco na areia. É um trabalho que não tem fim e que você não vê o resultado, porque a cura não se consolida. Quando eu comecei a pensar, eu não pensei numa instituição, quer dizer, a ideia não veio pronta de como é que seria o combate à miséria. Como médica no hospital, eu percebia que as mães sofriam muito com as doenças dos filhos. E mais do que com as doenças dos filhos, elas sofriam no momento da alta. Porque elas não tinham medo da doença, elas tinham medo das condições que elas teriam que lidar com a doença pós-alta. Elas teriam que lidar com a leucemia numa casa que chove dentro. Elas não teriam dinheiro para o transporte para chegar de volta ao hospital para fazer quimioterapia. E eu convivia com mães que diziam assim: doutora Vera, toma meu filho, a senhora cria. Porque eu não tenho dinheiro para continuar a criar. A senhora cria. E isso me dizia assim, isso era insustentável. Eu fazia, naquela época, um eletrocardiograma em mim mesmo por semana. Quer dizer, vou infartar, eu vou morrer. Eu comecei a vender, eu me lembro, as meninas trancavam os armários, porque elas começaram a perceber que as roupas delas iam ser leiloadas e vendidas. E objetos da minha casa também eu comecei a vender. Então, meu marido viajava muito nessa época. E ele chegava em casa, cadê aquele relógio de parede? Eu falei, virou quimioterápico. E amigos íntimos que eu ligava, eles começaram a desaparecer, porque eles entendiam que eu não queria o cinema, que eu não queria passear, que eu queria dinheiro. Até entender que era impossível continuar daquela maneira, pedindo dinheiro para apagar um incêndio, outro incêndio, o outro incêndio. E nesse momento, eu escrevi um projeto. E esse projeto eu mostrei para umas redes sociais, e Vera, você enlouqueceu. Isso é um projeto de governo, você quer melhorar a moradia, você quer colocar as crianças na escola, promover o autossustento das famílias, da cidadania e da saúde. Isso é o governo. Eu falei, eu estou um pouco cansada de governos. Esse vai ser o governo da sociedade civil. Certamente, mundo afora tem governos corretos, mas sem uma sociedade civil pulsante, esse mundo não tem saída. Essa atuação dessa médica, para a gente fala muito de pertencimento, né? Sim. Uma coisa que a gente estava conversando, que muitas vezes por essas faltas de condição, a gente não se sente pertencendo, né? E aí tem algumas questões aí que são importantes, como no pertencimento, que a gente já havia discutido antes, né? Que em casa, às vezes, a gente não sente esse pertencimento, ou muitas pessoas não sentem pelas ideias diferentes, ou por abandonos parentais, na sociedade, pelas desigualdades e pelas questões de serem privilegiados alguns valores em detrimento de outros. A própria questão que a gente estava falando, da cidadania, de ser cidadão, né? Sim. Da importância do sentido do indivíduo se sentir pertencendo a um dado espaço,
né? E ser cidadão no exercer da cidadania, né? Na sua relação com seus pais, na sua ética, né? E não ser um mero cliente do Estado, porque muitas vezes o Estado falha, né? Sim. Ele não entrega aquilo que é direito do cidadão. Mas se o indivíduo, enquanto cidadão, ele não tiver isso com ele, Essa compreensão. Esse esclarecimento mesmo, que ele tem seus direitos, e os meios, né, para reivindicar esses direitos também, que também é uma outra questão difícil de ser trabalhada, que a gente raramente vê. A pessoa ciente de seus direitos, né, e mesmo, às vezes, ela tem a ciência dos direitos, mas até a justiça também é difícil você ter acesso à justiça. Muitas vezes falta um advogado, falta uma coisa. Então, iniciativas como a dessa Ou falta mesmo os caminhos, né? Porque você pode entrar mas você tem esclarecimento de que você tem alguns caminhos para atingir os direitos, meios, né? Isso aí não, Exatamente. Enquanto cidadão, deixa a desejar, né, a cidadania. No nosso caso aqui, né? Sim, muitas vezes sim. E na escola também a gente entende que nunca foi muito prioridade do governo a educação. Ela, por um tempo, por alguns anos, ela teve a intenção de expandir, que mais pessoas tivessem acesso, porém a qualidade também ficou aquém, né? A gente teve as questões das merendas, que melhorou muito, né? Sim. Porque não dá para... É um problema histórico mesmo, se a gente for ver a história da educação no Brasil. Sabe? Nunca houve um compromisso com a educação. Claro que muita coisa melhorou, né? Tem horizonte para muita coisa boa também acontecer, mas enquanto a escola, no sentido de promover cidadania, né? De novo, a questão do pertencimento, porque a escola geralmente é um universo à parte. Ela não está numa relação muito estreita com a comunidade, né, onde ela está inserida, que também é uma coisa difícil de se ver. Né, que deveria acontecer mais frequentemente, com certeza, porque o que nós temos é uma grade curricular, né, a escola aplica transmite, né, aquele saber que está na grade, só que não leva em consideração a particularidade dos alunos. Sim, né, que muitas daquela das vezes, comunidade. Não tem uma relação estreita com a comunidade, então ela não... É aquele conhecimento sempre focado numa prova de vestibular, que às sem vezes dúvida, claro. Que fica sempre muito longe do que você precisa de fato aprender. Justamente, né? Não é praxis. Não é questão que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Não fica o indivíduo entra na sala de aula e aquele conhecimento que ele recebe ali não faz sentido para ele. Exatamente. Né? Porque não faz parte do cotidiano dele, não faz parte da vivência dele. E a escola sendo essa transmissora, né, que é um transmissor, na maior parte das vezes é fria, né? Claro que quando tem alguma coisa de diferente, é por conta do professor. Muitas vezes tem um professor diferenciado, né? Esse professor... Ou um diretor, ou uma grade ali, que eles englobam algumas matérias. Porque o que nós temos na frieza, na estrutura, é isso. É um conhecimento ali posto, que está ali, geralmente, para atender uma outra necessidade, né? que não é aquela do aluno, geralmente, né? Ou seja, do mercado, né? Ou alguma coisa da própria... base da estrutura social, assim, que é um pouco mais difícil também, mas às vezes acontece, né? Tipo essa coisa às vezes a agenda pública também permeia a escola, mas isso é um pouco raro, né? E quando alguém tenta fazer alguma coisa, sofre críticas e tudo mais, né? É muito difícil. Sim. Mas essa questão do pertencimento, sim, com certeza passa pela escola. E deveriam ter mais ações no sentido de criar mais cidadãos, né? De trazer mais para aquele aluno, para aquela formação, perceber-se que você é um cidadão de direito, que você pertence àquele lugar, e muitas vezes quando você tem uma opinião contrária você já é rechaçado, porque o próprio universo escolar já não deixa também, né? Que você tem uma opinião diversa daquela que está sendo passada, né? E outra variável que a gente vê também de pertencimento, que é onde a gente pode exercer nossa cidadania,
nossas ideias, seria o trabalho. Que aí também é uma questão bem complexa, né? Porque que tipos de trabalhos hoje são oferecidos e quando você se coloca a exercer esse trabalho, o que também eles estão abertos a acolher, né? Ter um pensamento diferenciado que inclui outras pessoas ou que leva em consideração várias variáveis, como a gente tem falado, muitas vezes também por dar mais trabalho ou por ser muito complexo, acaba sendo não sendo tão valorizado. E né, a gente fica nessa de também ficar, às vezes, sem poder exercer o trabalho, sem poder colocar aquilo que a gente acredita, as ideias, os valores, porque a gente não vê espaço aonde fazer com que isso seja multiplicado. Né? Essa questão do trabalho realmente é bem interessante, porque a gente tem que fazer uma certa distinção entre trabalho e emprego. Porque, a princípio, o trabalho é algo que traz realização, né? Fonte de vida e de realização. O emprego você realiza uma atividade remunerada por conta da remuneração, né? Não necessariamente você se realiza naquilo que você está trabalhando, né? Em empregado. E o que a gente tem visto é uma espécie de alienação mesmo desse trabalho-vida como fonte de vida, né? As pessoas, em sua grande maioria, estão sobrevivendo. Sim. Né? Como diz lá no início do vídeo, ou estão lutando pela sobrevivência, sim, ou estão se perdendo com tantas ideias e mensagens e tipos de formação diferente e acabam não refletindo sobre seu próprio ser e fazer perante a sociedade, né? Então, é um indivíduo que ele fica despertencendo, né? Voltando àquela questão do pertencimento. Porque sim, enquanto você realiza o trabalho, você se realiza nele. Só que o trabalho não se dá no vazio, né? Tem uma relação com o meio, né? Então, se o trabalho é fonte de vida, então o meio também tem que deveria ser um terreno fértil, né? E receptivo. Só que o que nós percebemos é uma hostilidade tremenda e que se o indivíduo não se enquadrar ou não se encaixar naquele padrão, né, de atividade, ele está fora do mercado. O mercado de trabalho. Né? Também. Assim. Aí então, vamos pensar, como que você vai buscar a realização não tendo uma autonomia financeira, que a gente cai naquelas variáveis que tem que ser consideradas enquanto a gente for projetar algo para a realização, né? E quer dizer... Que é o alimento, que é o teto, que é as contas, né? Justamente. Isso aí o emprego pode te salvaguardar. Mas daí a dizer que as pessoas, né, estão realizando o trabalho no sentido de fonte de vida e ainda mantendo essas aspirações de ser um cidadão, de pertencer. É muito difícil afirmar nesse mundo, né, nessa condição. Conciliar, né? Pior ainda. Quer dizer, existem algumas pessoas que também têm uma coisa que eu vou remeter agora a Maquiavel, que ele diz que o que faz o bom príncipe, ele se manter no poder, ele tem que ter virtude, ele chama de virtude. E é a virtude e a fortuna. A fortuna é a deusa fortuna romana, que é a sorte. Então, se as variáveis que nós não controlamos, né, elas estão agindo, e de alguma forma a gente conseguir usar desse imprevisível a nosso favor, isso é virtude para Maquiavel, sabe? E é uma coisa que... É trabalhoso? É trabalhoso, porque... Extremamente. E difícil, só que como virtude é sorte, então tem esse advento, né? Então, não é só querer e poder, né? Querer não é poder. Sim. Então, dentro do processo criativo, a gente for pensar, né, nessa questão, essas variáveis têm que ser consideradas, e considerando essas variáveis aí, você talvez aumente a sua chance de êxito, né? Você pode ter mais sucesso na sua realização. Mas no mais, as pessoas estão sobrevivendo. Isso aí as inibe de qualquer tipo de pertencimento e cidadania. Quem sobrevive não é cidadão
e não pertence a lugar nenhum. Ele está como se estivesse numa selva, assim, sabe? Tá um náufrago. Certo. De náufrago. A gente, somado a isso, né, a essas dificuldades de pertencimento que a gente coloca, a gente pode também trazer a questão situacional, que se a gente está considerando as variáveis, a gente tem que considerar também a questão pandêmica, né, a situação pandêmica. Que é a fortuna, foi acaso, né? E aí, é a sorte. E aí a gente traz a questão da saúde da doença, que ainda hoje, né, quando a gente vai fazer uma consulta, é pedido exames, e a gente leva os exames, e aí os exames são trazidos, e se está tudo ok no sangue, então você não tem nenhum problema aparentemente. E às vezes isso é silencioso, né, porque a pessoa passa por tanta coisa, isso somatiza e também a pessoa pode ter alguma coisa e não apresentou. Sim. Porém, é uma visão, aquela visão do microscópio, a visão do divã, que isso vai solucionar o problema, né? E ainda hoje, isso é da década de 50. Então, é uma visão que ela é limitada em si, né? E, ao mesmo tempo que trouxe toda essa questão do isolamento, da gente poder refletir também o que traz saúde, o que traz doença, um trabalho repetitivo que pode trazer alienação, o porquê que eu não faço aquilo que eu acho que eu deveria fazer de produção, de criação, levando em consideração essas variáveis, mas e aí eu não tenho dinheiro para comprar o produto. Então tem uma série de coisas que influenciam nessa falta de poder criar e da praxis. Mas também é uma oportunidade da gente poder se rever, é uma oportunidade da gente entrar mais em contato com a gente, porque quando a gente estava nesse movimento alienado de trabalho, indo para um, para outro, e só almejando, até pela falta de suporte de um governo ou de uma sociedade, de você conseguir construir algo diferente, você não via muito, não tinha muita expectativa de que algo pudesse modificar. E de repente você tendo mais tempo, a gente teve mais acesso também a outros conhecimentos. Muita gente também nesse momento começou a ficar mais solidário, começou a compartilhar com o outro saberes e nesse sentido a gente começou a refletir mais, né? E entender que a saúde ela vai além da questão de uma questão médica ou uma questão psíquica. Não dá para limitar a condição do corpo físico, né? Ao corpo físico, exato. Ser saudável, né? Porque é fácil você pegar um indivíduo ali, né? Fazer Claro que para se identificar se a pessoa é saudável ou não, tem um parâmetro, né? Tem uma constituição física ali, falar, se o corpo tiver a tal temperatura, com pressão sanguínea tal... Com batimento cardíaco X... Isso, ele é considerado saudável. Sim. É a pessoa saudável. Só que o homem, ele transcende essa coisa do corpo. Né? Tem outras variáveis que fazem esse corpo dessa espécie sapiens ser um ser humano. Sim. Né? E isso aí não entra muitas vezes na conta, né? Nem mesmo o contexto, né? Nem mesmo o contexto que você pode estar naquele momento com tudo ok, mas você não tem uma renda no mês seguinte para ter alimentação dentro de casa. Ou então a sua relação, né? Dentro da relação social. Sim. Né? No caso, como você citou bem a questão da pandemia, há quem diga, né, que são justamente nessas crises, grandes crises, que nós tendemos a nos perceber mais, né, e traz um tipo de ímpeto de renovação, né, tem outras coisas novas surgem, de caridade também, porque a questão da caridade, a caridade só ocorre solidariedade no ambiente que é hostil. Se o ambiente é justo, não existe caridade. Então, quando a coisa está desequilibrada e é hostil, aí a caridade
E quando Acontece. a gente mesmo passa, né, por situações que a gente não imaginou passar, a gente consegue se pôr mais no lugar do outro, Não, sem né? dúvida, sem dúvida. Se a gente não passa algumas coisas, aí fica difícil mesmo a gente se colocar no lugar do outro. É a base da empatia, né? Sim. E aí é mais uma coisa que a gente traz aqui, a questão da empatia. E a gente vai passar mais um trecho do filme falando exatamente da questão da empatia e no processo de criação dentro de uma elaboração de um filme e depois enquanto empatia, enquanto educação. I don't know if movies can change the world, but the people that watch them can. So when you go into a movie theater in a dark room and you're taken out of your head and you're given an experience, you walk out and you often think very differently about the world if you've been really touched by somebody or their story. Ultimately, what we're trying to do is we're trying to create empathy through film. Because when you see somebody's story, when you laugh with them, cry with them, understand them, you have empathy towards them. And that opens up a whole new world of possibility in terms of solving world problems together. Roots of Empathy is a classroom program where we bring a 2 to 4 month old infant and the parent or parents into the classroom to visit throughout the school year. How are you today? Hello, baby dear. How are you? So it's an opportunity for students in a classroom to build their social and emotional understanding, to be able to care about others, to learn about the experience of the other. And what happens in this program is that when their empathy, their ability to understand others goes up, all the bad things like bullying go down. In every classroom, there are children who are excluded. There are children who are bullied. There are children who have what they would call a sad headache or a sick pain in their tummy because their feelings aren't settled. There are many reasons children feel like that. And there is a big new tidal wave coming in education that is recognizing the research that says the best motor for learning is how you feel. Aí dentro desse relato, né, que a gente viu e começando pela Jahene Noujaim, que é a cineasta americana, que inclusive eu cheguei a ver esse documentário que ela fez ontem, hoje ainda, vi parte do documentário que ela fez sobre uma das guerras, uma das revoluções. Ela traz um pouco a questão de como, se muitas vezes a gente não pode ir até alguns locais que seja periféricos, marginalizados, ou locais em guerra, de carência social, de falta de saúde, enfim, que o filme ele é um recurso que pode trazer pra gente isso, né? Sem dúvida. Então a gente, quando a gente assiste essa criação, a gente tem a oportunidade de ter empatia na dor ou na alegria do outro, do que está acontecendo, e poder se inspirar com isso e sair também do nosso conforto cômodo. Sim. De que, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma possibilidade de criar e fazer, então tá tudo bem. Então, né? E perceber que o mundo é muito mais que isso e voltar à questão do contexto, né? De que a gente não vive sozinho. E isso é uma via de mão dupla, né? Tipo, tem horas que a gente tá precisando, tem horas que o outro tá precisando. E aí, se a gente quer que isso aconteça, a gente tem que... É só a gente olhar pro lado, né? Então, a empatia
Acho que começa por aí. E aí a questão da educação, da empatia, fala uma coisa legal também de educar isso, que não é uma coisa só que você educa, é uma coisa que você precisa perceber, né? Sim. Então, e uma das primeiras coisas para a gente começar a entender que a gente pode fazer diferente é como a gente se sente. Então, se para mim tá tudo bem que o meu semelhante ele esteja numa situação de guerra, e vocês podem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o processo criativo, né? Para algumas pessoas nada, mas para outras tem. Porque às vezes o fato da gente viver uma situação... na verdade, eu não compreendo muito bem, Carol, não compreendo muito bem como uma pessoa pode estar numa sociedade como a nossa e viver totalmente alienada, porque diante de tantas dificuldades, de tanta diferenças sociais, mesmo, de tanta diferenças de oportunidade. Claro. Então, para mim, isso me afeta. Então, se me afeta, eu tenho que fazer algo. E uma das formas que eu achei foram através dos processos criativos, né? Então, acho que a empatia ela tem a ver com isso, a gente se colocar no lugar do outro, né? Até porque, se a gente for pensar em criar algo, dentro dessas variáveis que a gente estava pensando em considerar, o outro é uma variável a ser considerada. E a condição dele também, né? Porque as coisas não se dão no pano em branco. A sociedade é complexa, né? Nós estamos inseridos num ambiente extremamente complexo também. Então, se você quer realizar algo dentro dessa complexidade toda, você tem que considerar essas variáveis todas. Você tem que estar alinhado com um monte de questões ali, né? Para você poder atingir, né? Porque se eu for falar aqui a gente pode fazer um trabalho que atinja uma certa classe e algumas pessoas se satisfazem com isso. Não tem problema também. Cada um tem claro, né, uma forma de ser. A questão é que... O que você quer atingir. O negócio é que não se deve desconsiderar essas variáveis dentro do seu processo criativo, independente da finalidade. Certo. Se você quer atingir se você quer atingir alguém, vamos pensar o seguinte, dentro do ambiente familiar, né, na sua casa, você quer atingir, está com uma ideia lá, né, que você quer transmitir a alguém da família. Então você tem que considerar todo o contexto para você, até mesmo para elaborar a linguagem que vai ser mais eficiente dentro daquele contexto, para a mensagem chegar, você conseguir transmitir o máximo possível daquilo que você pretende. Para você comunicar. Então, você tem que considerar, né, tudo. Muitas coisas ser considerado. A gente pode pensar... Para ser mais assertivo, né? Sem dúvida, isso que eu estou dizendo. Quanto mais variáveis forem consideradas dentro do seu escopo de projeto, maior a sua chance de acerto dentro do processo criativo. Eu vou... Aqui, Carol, vou seguir você, né, dentro de aspectos humanos, que eu vou estar sempre considerando uma espécie de um tripé que eu elaborei aqui, para a gente poder seguir o nosso papo. Vai ser um aspecto psicológico racional, né, que é uma coisa que é uma particularidade nossa, nos aspectos humanos. A cultura, no sentido de ação, de relação com a natureza, com o meio e com o outro. Isso eu vou estar sempre considerando aqui na minha fala. E o trabalho, como a gente já disse, o trabalho no sentido de uma ação consciente para um determinado fim, né? Uma ação com sentido. Exato. Né? Então é assim que a gente vai... Cultura, o ser racional. Isso, e o trabalho. E o trabalho. Que é a ação. Porque eu vou amarrar as minhas falas nesse tripé. Certo. Você estava dizendo aí uma coisa interessante sobre o poder do cinema, né, que é arte. Sabemos que existiam lá na Grécia Antiga, tinham as tragédias. Sim. E o intuito das tragédias é justamente esse, de provocar essa reação, que é a catarse, que o indivíduo está diante da... Psicodrama de hoje, né? Sim,
Pode-se dizer que sim. Semelhante. Que é a pessoa ser impactada. Né? E a partir daquele momento ela tem um clareamento, né? Que é uma coisa, não é bem uma coisa da razão, mas é a pessoa ser impactada com aquilo, né? Ela se empatizar com aquela cena, né? Que ela está... Sim, e uma das questões que eu acho bem legal também, que a gente vai falar um pouquinho de praxis agora, né? Acho que veio bem dessa questão do trabalho com sentido, né? Do fazer com sentido. Sim. Aí eu posso citar o Vasquez, né? Que é um filósofo espanhol. E uma das falas dele é a atividade humana, então é aquela que se desenvolve de acordo com suas finalidades. E essas só existem através do homem como produto de sua consciência. O bacana das artes é isso, né? Porque ela pode impactar e ela traz, não necessariamente através do verbal ou através de uma música, através de um teatro, uma crônica, uma cena, e a gente estética. Exato, e a gente acaba se impactando e isso faz a gente ter a empatia, né? E se identificar com o humano daquilo, com as nossas... E de uma forma também, às vezes, menos densa, né? Do que um processo terapêutico ou uma experiência traumática. Então, é uma forma também da gente poder dividir, né? Um pouco do que a gente sabe. E aí também tem uma outra questão legal também que eu vi do filme, que é a questão da consciência, que eu acho legal a gente frisar também. Uma advogada que chama Karen Tse, que ela luta pelos direitos humanos, que ela fala que primeiro que a gente tem que imaginar e depois além do que a gente acha possível. E uma fala dela que eu achei bem bacana é que a consciência procede os fatos. Então, se a gente tem consciência da nossa realidade ou da realidade que a gente vive e para a gente é importante atingir isso, ela vem antes do que a gente vai fazer. Não tem como a gente, eu vou fazer vou elaborar um projeto e esse projeto ele vai... Eu acho legal porque eu acho legal pintar pano de rosa. E eu não investiguei qual é a realidade ali, se as pessoas gostam do rosa, se esse pano é viável para trabalhar com as pessoas dessa comunidade, se tem a matéria-prima aqui. Eu não investiguei nada disso. Então, eu não estou consciente. Eu simplesmente fiz um projeto sem a consciência do que pode implicar e do que se eu vou ter os recursos necessários para aquilo também. Então, achei bem bacana essa fala dela. E essa advogada, ela trabalha com uma advogada de pessoas que não podem ter seus direitos ouvidos e que em locais que nem julgamento tinham. E também fala no filme, né? Ela tem uma fala no filme. Então, achei bem legal essa questão da consciência procede os fatos. Muito bom. Aí a gente vai passar mais um pedacinho do filme e aí vocês vão ver também. Que bacana. I think man makes history. History is there, but it is for us to create. You know, consciousness precedes matter. So first we have to imagine it. First we have to know it. And then we have to go beyond what we even think is possible. It's like when Kennedy said, we're going to go to the moon, everyone said, we're going to go to the moon. But we went to the moon. Essa parte da lua, adoro essa parte da lua. Celine. Acho muito legal. Né, que acho que remete bem à questão do trabalho em série do Chaplin. Isso, tempos modernos. E aí traz o lúdico no meio disso. Claro, interessante. E romântico, né? Porque é uma visão... Sim, poética, né? Também. Poética. Romântica no sentido de que o tecnológico
Pode dar um problema, pode esse descompasso para com a natureza. Sim. Sabe? Da construção Sim, humana. também, né? Que não levando em consideração o processo, né? Sim. Faltando empatia, né, na verdade, para com a humanidade. E com a própria natureza, né? Com o tempo. É. Com a natureza mesmo. Sim, sem dúvida. Voltando a falar um pouquinho de Vázquez, no conceito do fazer, né? Que ele se define pela produção. Ele fala que o homem se define pela produção. E desde que ele começa a produzir, e que isso ele só faz socialmente, né? É lógico que a gente pode estar lá no nosso computador, escrevendo ou pintando alguma coisa e tal, mas o seu objetivo ainda é fazer o diálogo com a sociedade. Você está numa sociedade, você está num tempo histórico, então tudo que você vai estar fazendo também tem implicância no momento histórico que você está vivendo, e geralmente você tem o objetivo de produzir para o social, né? Então, e quando a gente faz isso, a gente está na esfera do humano, né? Então, eu acho muito bacana sempre remeter a questão do social. Sim. Nunca a gente... Como eu estava dizendo, nós estamos sempre em relação, né? Com o meio e com o outro, estamos vivendo em sociedade. Então, sempre temos que considerar essas variáveis aí. Tem outras pessoas, tem outras percepções, e considerar isso. Essa coisa que a advogada diz da questão da consciência, é bem isso mesmo, porque o que se diz quando o indivíduo está consciente? É que você está ciente do seu derredor. Você está situada, né, de maneira consciente, você sabe o que está acontecendo à sua volta. E isso aí é uma ideia de estar consciente, né? Você saber o que está acontecendo. Então, e do próprio pertencimento, né? Sim, claro. Porque aí você também está fazendo questão de pertencer e de mostrar que é importante essa questão do pertencimento. Então, né? de qualquer forma, não é possível um indivíduo ter uma ação consciente sem se sentir pertencendo, sem saber se situar. Né, saber quais são as variáveis que estão acontecendo ao seu redor, para poder considerar, porque muitas vezes também a gente vê pessoas com uma boa vontade, com uma boa intenção, só que aí vai auxiliar alguém que está passando por uma certa necessidade, mas é uma necessidade muitas das vezes ao ver de quem está ajudando. Aí a pessoa está precisando de uma outra coisa. Eu vi um caso interessante uma vez na TV, que era uma menina, e a menina tinha uma formação nas orelhas. Aí fizeram lá, né, uma espécie de vaquinha coletiva, coisa assim, né, para poder fazer a restauração, né, e colocar as devidas orelhas na menina. Só que chegou na hora, a menina optou por colocar seios, implante de silicone. Sabe? Então, quer dizer, essa necessidade não era dela. Sim. Essa é uma necessidade que o meio percebeu, né, essa anomalia ali na orelha dela, e queria, né, auxiliar nisso aí, só que talvez nem tivesse. O desejo dela era o silicone, cara. Ela estava mais preocupada com o silicone, então não teve. Então, não ressoou, né? Não teve empatia. Exato. Tá vendo? A menina estava com outra necessidade, estava com outra carência. Ninguém perguntou, né? Então, talvez não. Foi assim, né, cara? Vamos fazer uma campanha. Sim, identificaram o problema, vamos lá, tá chegando a hora, a menina estava preocupada com o silicone. Quem estava dando esse relato é um programa que eu vi, uns cirurgiões que estavam conversando, tá? E o cara foi e citou esse caso. Eu achei interessante. Legal. Outro conceito, ideia também, falando do processo de fazer de atividade, que considera o meio, a gente traz dos estudos do Karl Marx, que é filósofo, sociólogo, economista, jornalista, historiador, e onde a sua concepção de homem por essência, que é o ser humano que necessita objetivar-se de modo prático, material, produzindo no mundo humano. Não difere muito do Vázquez, né? Que é você objetivar aquilo que você acredita e para produzir um mundo humano dentro dos seus valores, dentro das relações. Então, por isso cai naquela questão, né, não tem como não citar as questões de meio de produção, de exploração,
porque se cai nisso na questão de exploração e de como a gente vive, né, no regime todo hoje, a gente não tem como não citar que isso tem muita exploração e aí se perde muito dos valores humanos, né, e isso faz com que dá menos valia mesmo, com que as pessoas se achem menos, diminuídas, Sem não dúvida. percam suas autoestimas, né? Não se sentem pertencentes. Sim, por fato de fazerem trabalhos que às vezes são desvalorizados em detrimento de outros. Então, essas relações, elas acabam interferindo muito no como o indivíduo se vê e no que ele pode oferecer, né? Sem dúvida. No que ele pode oferecer, porque... Se a gente for por aí, com certeza a gente vai cair na questão da autoestima. Uhum. Porque a autoestima ela é construída. Né? E vamos pensar no ambiente hostil, né, que é esse, dessa produção e tudo mais, né? O indivíduo não consegue se sentir pertencendo àquele espaço, e muito menos se ele não for, vamos pensar, reconhecido, bem remunerado. Justamente, se ele não for munido, né, vamos dizer com assim, certeza, dessas atividades, dessas características, desses conhecimentos. E se você for ver, né, não tem necessidade. Por que um chefe, um patrão, um gerente, não, em vez de falar, olha, o seu trabalho está indo muito bem, reconhecer o que está sendo feito, só desvaloriza? Por que está vendo que o funcionário está trabalhando mais, está trabalhando por 2, 3, não remunera... né? Então, não faz sentido, né? Talvez para nós não faça nenhum sentido. Sim, mas Mas se nós estivéssemos naquela condição de dominância, que é o que acontece, aí faz todo sentido. Mas talvez nós não para você manter a dominação, você precisa de... Então, mas talvez nós não queremos isso também, né? Não, pode ser. Já é outra questão. Já é outra questão. Sim, sem dúvida. Mas estou dizendo que não é interessante para esse dominante, sabe? Sim. Querer injetar ânimo nesse que é dominado. Questão de valores, né? Na verdade é isso. O que valoriza mais, sim, né? Para não sair do Marx, eu vou dizer, tem uma fala dele no Capital que ele diz o seguinte, é que nessa questão do trabalho, que o trabalho é uma atividade humana por excelência, que você não encontra trabalho em nenhum outro lugar na natureza. Uhum. Porque o trabalho, ele depende de uma idealização, né, de um projeto, e você entra em relação com a natureza, o objeto que vai ser trabalhado, para poder materializar esse objeto, né? Transferir a ele essa coisa aí, esse projeto idealizado e levar ele até a concretude. E coisa que na natureza não acontece. Na natureza os animais agem por conta de seu instinto, da sua programação, né? Que é a biológica. Sobrevivência, instinto. Então ele cita lá e fala que o que separa o pior arquiteto da melhor abelha é justamente isso, porque esse arquiteto ele pensa e faz de acordo com aquilo que ele está pensando, planejando, né? De acordo com um certo plano que ele idealizou. A abelha não, a abelha vai sempre executando de acordo com a programação genética dela, de abelha. A abelha não vai improvisar. E para isso a gente pode até improvisar, mas a gente tem um planejamento, né? Se a gente vai construir algo concreto no mundo, algo, por exemplo, algo de começo, meio e fim, né? Sim, tem um sentido, justamente. Começo, meio e fim. Sim. Tem um sentido. Isso é coisa do humano. Sim. É a atividade humana que tem sentido. Consciente, que tem uma finalidade, né? Porque segue um sentido, né? Na natureza as coisas só são. Elas sempre estão naquele estado permanente. Acontecem os seus ciclos, as suas transformações, mas uma abelha sempre será uma abelha. Né? Agora o homem pode ser qualquer coisa, está em aberto. Na verdade, o princípio da angústia é esse. É essa amplitude de opções, né, que nós estamos aqui no mundo e estamos sujeitos a qualquer coisa que possa vir a acontecer. Né? Então, esse tempo de... Né, se a gente for pensar na questão do tempo de vida e de exercício de estar no mundo, deve ser considerado. É uma variável a ser considerada também, o tempo, dentro do processo criativo. Existencial, né? Sim, justamente. E para fazer sentido, né? Porque senão, se você temos uma vida finita, né? Num curto período de tempo, e essa vida não produziu sentido
nas coisas, Tem até uma... não é uma vida bem interessante, vivida, né? Sim, um trecho de um vídeo, de uma série. Não vou lembrar o nome da série. Mas eles falam de pessoas... É como se as pessoas chegassem no lugar... o lugar bom. É isso. E aí as pessoas morriam, só que elas não iam elas achavam que elas estavam no paraíso, só que elas estavam no inferno, era no experimento dos capetas fazendo, né, pra falar que elas estavam no paraíso. E daí quando eles conseguiram mudar um pouco o sistema lá, tal, reformular, as pessoas iam viver para sempre num lugar. E aí, quando elas tinham essa sensação de que iam viver para sempre, no começo elas faziam várias coisas. Então, elas faziam tudo o que elas queriam. Então eu vou pintar um quadro X, eu vou estudar com tal pessoa, eu vou fazer curso de não sei o quê, eu vou... E aí, de repente, os dias foram passando e foi ficando chato. Porque elas iam ter todo o tempo para fazer todas as coisas que... Então, veio uma sensação de... Nossa, que saco, né? Que a gente não consegue vislumbrar isso, porque... a gente sabe que tem o tempo finito, tudo, mas assim, é interessante, né, como essa questão de tempo faz a gente também ter mais consciência e cuidado, né? Claro, e a finitude que nos faz pertencente a alguma coisa, né? Você tem porque se você tiver, vamos imaginar aqui, não existe imaginação, se nós fôssemos seres infinitos, então a gente não pertence a parte alguma. Sabe? É o tempo e o espaço, né? Se você está à mercê do tempo e à mercê do espaço, é aí que você se encontra. Sim. E a sua obra, né, também se encontra no tempo e no espaço. O processo que você vai ter na construção da sua obra também se encontra no tempo e no espaço. Então a nossa referência é essa, isso é o que nos mantém, né? nos norteia, justamente. Vamos falar de mais uma falinha do filme, que é do economista e banqueiro, que fez alguns trabalhos bem interessantes também na Índia, Bangladesh, e foi indicado ao Nobel da Paz. Numa das falas dele, ele fala que a gente cria a nossa própria vida, o nosso próprio mundo. Primeiro, devemos imaginar que tipo de mundo a gente quer. Então, volta essa questão do imaginar, da consciência, e que, apesar de todas as adversidades, é a gente que cria, a gente que, né, tem, só a gente que tem ou não essa capacidade, esse poder, essa potência. E aí a gente passa mais um pedacinho do filme sobre essa fala. Vamos. We are not here to enjoy our life, somebody who created the world, and we are just a kind of guest here. We are not guests here. We are creators. We create our own life. We create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create, and then start doing that. E para finalizar, gente, a gente vai fazer uma relação com o nosso tema, que é o processo de criação, né? Tem duas falas aqui da mesma autora, que é a Berenice Francisco, mas professora minha de faculdade. E ela era muito ativista, tem um livro dela, até tô com ele aqui, que é um livro que eu tenho há muito tempo. Ele foi lançado quando eu estava fazendo faculdade, já em 2020, acho que é mais ou menos isso. Mas ele é todo baseado na questão de uma terapia ocupacional, chama terapia ocupacional, baseada no materialismo dialético, e então considerando o contexto, e que se a gente não trabalhar em cima desse conceito, a gente só vai estar mantendo uma reprodução de um sistema que muitas vezes é falho e que não traz saúde para o indivíduo, né? Que é
maiores preocupações de nós da área da saúde é trazer saúde, né? Então, ela reflete muito essa questão de trazer a concepção do entorno. E ela fala da atividade prática propriamente humana, que se manifesta no trabalho, na criação artística ou na praxis revolucionária. Ela cita esses três formas da atividade humana se manifestar, que é no trabalho, na criação artística e na praxis revolucionária. Não é muito diferente do que você falou, né, Cris? Na cultura, no trabalho e aspecto psicológico. No psicológico. No racional. Enfim, são algumas variáveis, né, de algumas vertentes que a gente está colocando aí. E na praxis criadora, que é o tema nosso, que a gente quer explanar mais no segundo vídeo, né, que a gente quer falar propriamente do processo criativo, no segundo vídeo, as nossas experiências nos processos criativos e também o que a gente se embasou, mas propriamente o processo em si, porque a gente entende que é super relevante falar desses contextos antes e nos contextualizar e nos olhar e refletir para depois falar do processo em si. A praxis criadora, no caso do processo artístico, ele não tem mais a intenção de criar um utilitário, né, como uma peça de um carro ou no meio de produção mesmo. Mas ele tem uma necessidade de expressão, uma necessidade da gente objetivar uma sensação, um sentimento, uma visão, alguma coisa que pra gente faça sentido, né? Com facilidade a gente pode enxergar, né, no plano de fundo a ideia de arte, no sentido de trabalho e de realização, né, de expressão, né, da pessoa. Porque, voltando àquela questão, se o trabalho é fonte de vida, né, e esse fazer tem que estar em relação com o outro e com o meio, então ele tem que ter fonte de vida para o outro e para o meio também. Né? Por isso os investidores sociais e tudo mais. Tem outros valores envolvidos nesse cálculo do trabalho. Sim. Que não só a questão monetária, né, que muitas das vezes traz mais a doença mesmo. Né? As pessoas ficam com a febre do sucesso monetário e aí sim o indivíduo adoece. Porque a finalidade, se a gente for puxar um pouco para a questão do indivíduo e da realização pessoal, né, você fazer um projeto que te satisfaz, que está de acordo com os seus valores, aquilo que você acredita, às vezes traz muito mais, te completa muito mais do que fazer algo, né? Apesar de que para isso alguns de nós, e eu acho que a grande maioria, precisa enfrentar várias coisas para conseguir ter esse tempo e essa síntese, mas que é uma necessidade de expressão Você tá aqui o Freud tem o Mal-Estar na Civilização, né? Que lá ele diz que o universo não leva a felicidade humana em consideração, né? O mundo não leva em consideração a sua felicidade, nós como seres humanos, né? Então é um ambiente hostil. Né? Sim. Sempre vamos encontrar resistência, né? De várias partes. Até estranho, né? Você mais. trabalhar feliz, você está fazendo coisas. Pessoas estranham. Sim. Por que você está? Você não devia estar nessa esse sociedade. Negócio sem dúvida. Até porque você percebe esse negócio do sextou é um sintoma. Porque essa pessoa tá feliz, né? É feliz no fim de semana, né? E não vê a hora do fim de semana chegar, senão que a semana dela não foi tão legal assim. Geralmente se espera muito a sexta, né? Sim, porque o trabalho não é visto como realização. Não é esse trabalho fonte de vida. É um trabalho que está maçante, né? Que é o que você precisa ter para a existência. Então tem essas brechas, lacunas, que são os fins de semana, que são o sextou, né? Que é o que sobra para você se realizar, assim, no sentido de
de ser feliz mesmo, assim. Sobraria se você não tivesse que cuidar de casa, muitas vezes filho, Não, claro, né? também, Então, assim... muitas vezes E ainda assim é utópico esse sextou, né? Claro, por isso que eu ainda, sabor dele ainda esse. é mais utópico, justamente, né? é mais do que esperado. Você fala muito da dupla jornada, né, da mulher. Tripla, né? Tripla jornada, né? Dependendo. Por assim dizer, é mesmo, é verdade. Então, quer dizer, isso deve ser considerado dentro mais uma vez, do escopo do seu planejamento, né, para a realização de um projeto. São Sim. coisas a ser consideradas, que geralmente não estão muito explícitas, né? Sim, e aí a gente pode até colocar, antes da gente finalizar, que tem uma frase aqui final, que que, enfim, já vou citar ela para a gente já começar a concluir, que a finalidade original, quando você está no processo criativo, ela se transforma durante o processo. E que não necessariamente a gente alcança tudo que a gente almejou, né? Isso também é uma fala da Berenice, que é a terapeuta ocupacional, e eu acho que faz parte mesmo, né? Que se é um processo, que a finalidade ela não é algo concreto, ela é algo que pode ser concreto numa arte, mas ela leva em consideração as variáveis, Sim. ela tem a tendência em modificar mesmo, né? E... Até mesmo se for uma obra de arte, a obra em si ela pode ser concreta. Mas as inspirações, as sensações que ela pode vir a trazer... Não, isso já não cabe mais ao artista, né? Sim, e mesmo o artista, ele imagina uma coisa a hora que ele vai fazer... Então sempre o processo sempre vai se esgotar. Sim. Ali e você vai ficar em aberto mesmo. E um ponto que eu não queria esquecer, que eu acho que é importante também a gente ressaltar, é que, e infelizmente acaba que o quê? Quem tem mais possibilidade de produzir, criar a arte e os processos, é quem está numa situação muitas vezes privilegiada, né? Porque, falando aqui da nossa sociedade no Brasil e tal, porque a gente tem essa oportunidade hoje de fazer um projeto de cultura, veio diante de uma situação de emergência, talvez a gente nem teria essa possibilidade, esse edital, né? E que muitas pessoas nem souberam, né? Que também tem uma capacidade aí de criar. Sem dúvida, então, sem dúvida. também o que a gente falou, são despertencidos, né? Isso, a cidadania não atingiu. E se a gente conseguir atingir uma ou duas pessoas e que isso plante semente em outras, já é bastante, né? Pra gente conseguir... fomentar mais essa discussão. E eu acho que o vídeo de hoje é basicamente isso, né? Um pouco dessa base aí que a gente procurou trazer, dessa discussão. E a partir do vídeo que vem a gente vai falar dos processos criativos dentro das nossas práticas de criação. A minha mais a ver com a pintura, com as intervenções em madeira, com tela. Cris mais com a literatura, poesia, o fanzine, né? Isso. E um pouco da nossa experiência aí com esses processos de criação, para a gente passar um pouco para vocês também, e depois a gente vai abrir um bate-papo, depois dessa fala aí desses nossos processos. Então, eu queria agradecer quem conseguiu estar aí até o final, quem viu depois, quem conseguiu acompanhar, quem viu uns trechos, e convidar vocês para o próximo, que vai ser na próxima, dia 26, se eu não me engano, dia 10, quinta-feira, dia 26. No mesmo horário, e a gente vai dar continuidade vai ser divulgado certinho, mas queria convidar vocês para participar de novo com a gente desse bate-papo. Foi um prazer. Valeu, Carol. Valeu, obrigado. Cris. Até a próxima. So I would say it's a whole basically issue of lifestyle, how you live on this planet, what kind of responsibility you impose on yourself. So once you know that, then you become conscious that if I take this, if I enjoy my life this way, I'm harming somebody else's life. And the basic principle should be my life should not harm anybody's life. Talvez seja preciso ser um tipo especial de pessoa para provocar uma grande mudança que se espalha por toda a sociedade e afeta milhões de vidas.
Mas todos nós podemos trazer alguma mudança positiva para algum canto do planeta. Todo mundo pode mudar o mundo.